Quer aprender como calcular prazos fracionários em juros compostos? Pode entrar, você está na sala certa. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Antônio Pedrosa e este é o Sala de Valor, um canal destinado a desenvolver conteúdos que irão te ajudar na formação financeira básica. Estamos aqui dando continuidade à série de juros compostos e esta é a segunda parte deste assunto. Vou inclusive deixar aqui na descrição desta videoaula a primeira parte que fizemos introdução ao assunto de prazos fracionários em juros compostos. Bom, na videoaula anterior a gente parou aqui nessa pergunta. O resultado da convenção exponencial não deveria ser maior do que a convenção linear? Bom, essa pergunta ela é plausível porque estamos comparando aqui uma convenção exponencial com uma convenção que faz uma mistura de convenção exponencial com a lógica linear do juro simples. Então espera-se que a convenção exponencial fosse maior, resultado, produzisse um montante maior do que a convenção linear. Mas no cálculo que nós fizemos não vimos isso. E trouxe para vocês, achei oportuno que a gente desenvolvesse um pouco mais a respeito desse assunto. Então, a primeira constatação é essa, que o resultado produzido pela convenção linear é maior do que a convenção exponencial. E aí, o objetivo desta videoaula é tentar explicar um pouco mais por que isso aconteceu. Tá bom? Vamos lá? Bom, vamos direto aqui à resposta. A gente sabe que está justamente na parte fracionária. Por quê? Porque a parte inteira, os fatores não têm diferença. Não há diferença entre o resultado produzido pelos fatores. Tá bom? A parte inteira aqui, a gente usa o modelo formato exponencial e na parte inteira da linear também. Então não há diferença alguma. Veja que o resultado dos fatores aqui é o mesmo. Agora na parte fracionária, veja que é diferente. Por quê? Porque aqui a gente vai usar o modelo exponencial e na parte linear a gente usa o modelo linear. O conceito aqui de juros simples e o conceito aqui de juros compostos. Então 1 mais 0,05 elevado a 17 dividido por 30 igual a 1,02803. Vamos para o resultado aqui. 1 mais 0,05 vezes 17 dividido por 30 vai dar 1,02833. Veja que existe uma leve diferença e está justamente aqui nessa quarta casa decimal. Veja que aqui é 3 e aqui é 0. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida de como fazer esse cálculo aqui, peço que volte na videoaula anterior e lá falamos com mais detalhes. Tá bom? Então veja, deu resultado aqui diferente. E essa é a grande pergunta, Ora, os juros compostos não é maior do que os juros simples? Então, vamos abrir aqui as duas fórmulas. Vou começar pela fórmula exponencial. Valor futuro é igual a PV vezes 1 mais I elevado a N multiplicado por 1 mais I elevado à parte fracionária. Vocês sabem que a gente pode juntar isso aqui, A gente inclusive deve juntar. Mas por que você separou? Eu separei por uma questão didática, para que a gente possa entender justamente qual é a parte que faz a diferença no resultado. Ok? Mas a gente poderia fazer junto. Assim como a gente fez na resolução que está na videoaula da primeira parte. Bom, substituindo os dados aqui, 25.000, 1 mais 0,05 elevado a 2, 1 mais 0,05 elevado a 17 por 30. Esse 0,05, lembrando, é a taxa de juros, elevado a 2. Bom, a gente soma isso aqui, vai dar 1,05 ao quadrado, e a gente soma isso aqui, vai dar 1,05 elevado a 17 dividido por 30. Repete 25, o resultado dessa potência é 1,10250 e o resultado dessa potência é 1,02803. Quando a gente multiplica isso aqui, chegamos a 28.335,17. Vamos aqui para o resultado da convenção linear. Então, o valor futuro é igual a PV vezes 1 mais I elevado a N multiplicado por 1 mais I vezes M sobre K, que é a parte fracionária aqui. Mais uma vez, o formato de juros compostos junto com o formato de juros simples. Substituindo 25.000 multiplicado por 1 mais 0,05 elevado a 2,
vezes 1 mais 0,05 multiplicado por 17/30, né? Dividido por 30 aqui. Então, soma isso aqui, vai dar 1,05 elevado a 2. A gente multiplica e divide, vai dar 1,02833. Somando com 1, vai ficar 1,02833. Essa potência aqui, 1,10250. E resultado aqui, na verdade, a gente apenas repete 25.000. Multiplicando todo mundo, chegamos aqui a 28.343,44. Então, note que até aqui, vou usar a caneta. Note que essa parte aqui, exatamente igual a essa parte aqui. Ok? A fórmula também já poderia deixar isso claro para a gente. Já deixa claro, né? Olha só. Ok? Bom, a diferença está justamente no fator aqui. Ó. Bom, mas talvez você deve estar se perguntando que isso ainda não seja o suficiente para explicar, não é? A gente tem aqui uma resposta matemática, mas a gente já tinha também essa suposição de cara que eram esses fatores aqui. Talvez até aqui a gente não tenha respondido, né? Então vamos extrapolar um pouco mais, vamos caminhar um pouco mais aqui. Bom, trouxe aqui uma tabelinha porque a gente poderia perguntar, sim, mas e se houvesse mudança de dias, né? A gente usou 17 dias, né? Que foi dado na questão 77 dias, né? E aí 60 dias, 2 meses, sobra 17 dias. E aí a gente encontrou esse 1,02833 para a convenção linear e 1,02803 para a convenção exponencial. Bom, com 17 dias foi o que nós encontramos, né? Mas então se sobrasse um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, né? Já que são 30 dias, né? Ali no caso trata-se de um mês, usei essa tabelinha fazendo para todos os dias até chegar no 30º dia. E aí você vai perceber aqui com calma que todos os fatores lineares, eles são maiores do que os fatores exponenciais. Todos eles, todos eles, todos eles. Com exceção do 30º, porque 30 dividido por 30 vai dar 1. E aí os fatores aqui seriam iguais. Sendo iguais, o resultado da convenção exponencial seria exatamente igual ao resultado da convenção linear. Então não haveria diferença aqui alguma, tá bom? Mas todos os outros dias, o fator linear é maior do que o fator exponencial. Eu trouxe aqui a conta para 4 dias, para que a gente não fique com nenhuma dúvida, né? Olha, calculando aqui o exponencial, para a gente saber como foi que a gente chegou aqui nesse 1,00653, então a gente vem aqui 1 mais a taxa, que é 0,05, elevado a 4 dividido por 30, tá? 4, que é esse 4 aqui, dividido por 30, que equivale a 30 dias. Então, soma 1 mais 0,05, vai dar 1,05 elevado a 4 dividido por 30. Chegamos ao fator de 1,00653, que é isso aqui, tá? Que é isso aqui. Vamos fazer isso aqui agora. Então, linear, 1 mais a taxa vezes m barra k, 1 sobre mais, desculpa, 1, repete aqui, mais 0,05 multiplicado por 4 dividido por 30. Quando a gente resolve isso aqui, vai dar 1,00667, que é esse valor aqui, tá certo? Então, foi exatamente desse jeito aqui que eu fiz para todos esses dias aqui, mostrando que mesmo que fosse dias diferentes do 17, para menos ou para mais, ainda assim o fator linear seria maior do que o fator exponencial. Então, o que é que a gente observa? Observa que o resultado dessa fração, ficando entre 0 e 1, o fator linear ele é maior que o fator exponencial. Então, para todo esse período aqui, fracionário, o fator linear ele é maior que o fator exponencial. Isso quer dizer, então, que a convenção linear geraria um montante nesse intervalo maior do que a convenção exponencial. E aí, para m barra k, m dividido por k igual a 1, que é esse caso aqui, né? 30 dividido por 30, o fator linear é igual ao fator exponencial, exatamente como a gente observa aqui. Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, quando eu falo aqui entre 0 e 1, eu me refiro a justamente você dividir 1 por 30, vai dar 0,03. 2 por 30, 2 dias dividido por 30, vai dar 0,07.
3 dividido por 30 dá 0,10. 4 dividido por 30, que é o que nós usamos aqui, ó, vai dar 0,13. 5 dividido por 30, 0,17. E aí vai, ó, 10 dividido por 30, 0,33. 15 dividido por 30, 0,5. 17 dividido por 30, 0,57, que foi o que a gente usou aqui na questão, né? 25 dividido por 30, 0,83, e 30 dividido por 30 dá 1. Então, esse intervalo aqui de 0 a 1 contempla desde o primeiro dia até o 30º dia. Evidentemente, note que aqui ele está aberto porque eu não posso incluir o 1, tá certo? Também não poderia incluir o 0. Por isso que aqui a representação simbólica é aberto, né? A desigualdade aberta e não fechada, tá certo? Bom, eu gostaria que vocês me acompanhassem um pouco mais, porque fiz aqui uma ilustração gráfica para deixar ainda mais claro o que a gente está falando aqui. Olha só. Então veja, quando a gente usa aqui a parte fracionária, que vai de 0 até 1, né, veja que a curva dos juros compostos está abaixo da curva dos juros simples. O que é que isso mostra? Mostra que o montante produzido pelos juros compostos, nessa parte aqui desse intervalo, para essas decimais aqui, do prazo, promovem um montante menor do que em juros simples. Né? Tá certo? Então foi exatamente o que eu coloquei aqui. Ó. O valor futuro dos juros simples é maior que o valor futuro dos juros compostos. Mas note que a partir do 1, já no 1, né, aqui você tem um ponto de intersecção, onde os dois montantes se encontram, né? O valor futuro dos juros simples é igual ao valor futuro dos juros compostos. Mas a partir daí, aí sim, o montante dos juros compostos passa a ser maior do que o montante dos juros simples. Tá certo? Novamente aqui eu coloco 1 mais I multiplicado por M sobre K vai produzir então um fator maior do que 1 mais I elevado a M barra K. Levando em consideração, mais uma vez, o intervalo que vai de 0 a 1. Tá certo? Então, a diferença está justamente aqui na parte, no que a gente faz com a parte fracionária, né? Então, só para resumir, mais uma vez, quando você tem um intervalo de um tempo que ele vai variar entre 0 e 1, o que vai ocorrer é que o fator linear é maior que o fator exponencial, gerando então um valor futuro linear maior do que o valor futuro exponencial, ou seja, dos juros compostos. Então, para terminar, tudo isso quer dizer então que a convenção linear nesse intervalo ela sempre será maior do que a convenção exponencial, de alguma forma contrariando, né, a lógica de que sempre os juros compostos é maior do que o juros simples. A gente viu aqui que não, analisando o intervalo que nós utilizamos desde a parte fracionária, que vem do vídeo anterior. Tá bom? Então vou ficando por aqui, espero ter ajudado na compreensão de todos vocês em relação a esse assunto e espero que vocês desenvolvam ainda mais os trabalhos, os estudos aqui mesmo no canal, no Sala de Valor. Então vou ficando por aqui e aguardo vocês nas próximas videoaulas. Tchau, até mais!